Pessoal, tudo bem com vocês? Então, semana após a prova, vamos retomar nossos conteúdos. Havia comentado com vocês que essa semana eu faria algo relacionado à demonstração de fluxo de caixa. Eu ia pular uma demonstração antes. Então, de hoje a gente vai ver a DLPA. Próxima aula, então, começaremos DFC, demonstração de fluxo de caixa. Antes de iniciarmos essa complementação, essa continuidade dos estudos, gostaria de dar um recado para vocês que eu, a partir da aula que vem, vou trabalhar através de live com vocês. Então, nossas aulas serão através do programa Zoom. Então, começando o horário normal de aula, 8h15, a gente assume disciplina para continuar esse conteúdo com vocês. Acho que vai até ser importante o momento, tendo em vista que será o meu entender a demonstração mais trabalhosa de todas, se ela é um pouco mais complicadinha, então acho que a interação online vai ficar um pouco mais bacana, vocês vão poder já tirar dúvidas de modo mais imediato. Então, durante essa semana, essa última aula, através do vídeo gravado, e a próxima semana, então, será através da figura das lives. Espero que tudo funcione direitinho, não tenho muita prática com live, estou experimentando esse programa Zoom. Afinal, tem uma série de plataformas de reunião online. Eu acho que a mais prática da gente trabalhar vai ser essa figura da plataforma com o Zoom, ok? Então, na aula de hoje, começaremos ou vamos tratar exclusivamente da demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Desculpa, estou tendo algumas tosses, mas não se preocupem, não é coronavírus, não é nada demais, só tosse alérgica mesmo. Então, nesse momento, vamos falar da demonstração que vem sendo um pouco renegada, deixada de lado, substituída. Mas ela ainda pode ser utilizada em situações específicas, mas por uma série de situações, principalmente quando apresentar movimentações de outras contas do patrimônio líquido que tenham que ser demonstradas pela demonstração de mutação do patrimônio líquido, a gente acaba não apresentando a DLPA. A maioria dos contadores hoje acaba preferindo adotar a postura da apresentação da DMPL em substituição à DLPA. Tá ok? Então vamos ao nosso conteúdo da aula de hoje. Então, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Qual a função dela? Então, a função dela, inicialmente, explicar os motivos de variação entre saldo inicial e saldo final da conta, ou seja, de uma única conta, a conta de lucros e prejuízos
acumulados. Aí a gente já começa a ter um probleminha, né? Nem todas as empresas têm a conta de lucro acumulado. Sociedades anônimas não podem figurar com conta de lucros acumulados. Então ela não pode apresentar a DLPA, professor? Pode, mas vai ter que apresentar a DMPL também. Então já começa a esbarrar aí pouca utilização da DLPA. E a demonstração de lucro e prejuízos acumulados é uma demonstração financeira obrigatória, mas vejam bem, obrigatória por parte do imposto de renda e não do CPC, nem da NBCTG, nem da ITG. Então, BCTG 1000 não cobra DLPA, cobra DMPL, CPC 26 ou NBCT 26 cobra DMPL, não cobra DLPA, e ITG 1000 não cobra nenhuma das duas. Então as micro e pequenas empresas não são obrigadas. Mas, por figura de imposto de renda, todas as empresas tributadas pelo lucro real devem apresentar a DLPA. Tá ok? Então a obrigatoriedade de uma DLPA seria, deixar essa palavra evidente, seria pelo imposto de renda, não é pelas normativas contábeis. Então a Lei 6.404, lá no seu artigo 186, autoriza a inclusão da DLPA na demonstração de mutação do patrimônio líquido, quando esta for elaborada e publicada pela companhia, dispensando assim as empresas de elaborarem e publicarem essa demonstração, de apresentar então ela de modo separado, já que ela vai estar inclusa, a DLPA vai estar inclusa aqui dentro, tá ok? Então aqui a gente vê o porquê ela vem sendo um pouco renegada. A maioria dos contadores segue, adota o caminho da DMPL. Vocês viram durante a aula passada, a gente fez alguns modelinhos. Não é algo tão complexo. Não é algo, um bicho de 7 cabeças, como dizem, a DMPL. Pode tranquilamente ser feito. Então, se você faz e lá dentro já está contemplando a DLPA, não faz muito sentido, não vai fazer muita necessidade essa obrigatoriedade da DLPA. Então, desse modo, as empresas que adotarem DMPL ficam dispensadas de apresentar separadamente a DLPA, vez que ela já vai estar constando na DMPL. Puxa, mas tem como fazer a DMPL sem a DLPA? Não, não tem como. Se torna impossível. Por quê, professor? Simples. Se a DMPL busca a mutação ou a variação de todas as contas do patrimônio líquido, sendo prejuízos, lucros e prejuízos acumulados, uma conta do PL, ela vai ter que obrigatoriamente estar contemplada dentro da DMPL. Então, por isso, muitos acabam apresentando somente a DMPL. No dia a dia eu adoto essa prática, prefiro, até acho mais compreensível, mais didático apresentar para um empresário a DMPL do que a DLPA.
a tabela em geral ela é mais compreensível às pessoas do que uma demonstração propriamente dita escrita. Tá ok? Então, vocês acho que vão acabar também seguindo esse caminho no dia a dia profissional de vocês. Então, qual a função dela? Através de variações da mutação, ou seja, de mudanças, entradas e saídas da conta de lucro e prejuízo acumulado, ela vai apresentar sempre um saldo inicial e um saldo final da conta lucro ou prejuízo acumulado. Em geral, essa variação a gente conseguir confrontar com a demonstração de resultado do exercício. Tendo em vista que a figura do lucro tem sua origem na demonstração de resultado. E como é a estrutura oficial? Começamos sempre com um saldo inicial. Então a gente pega com conta ficha razão ou razonete e vemos qual o saldo inicial desse período. Fazemos os dois primeiros ajustes possíveis. Ajuste de exercícios anteriores, mudança de política contábil e qualquer reversão de reserva de lucro. Feito isso, nós trazemos próximo, acredito, item mais importante para a construção dessa demonstração, que é o próprio lucro ou prejuízo do exercício. Então pode ser que na nossa elaboração a gente não tem esse cara, mas esse cara de sempre. Não tenho como fugir, não tenho como começar uma demonstração ou montar uma estrutura de lucro prejuízo acumulado se eu não tiver um lucro prejuízo do exercício. A não ser que por um caso incrível na face da Terra, bem complicada a situação que eu vou propor para vocês, é que a empresa tenha lucro zero. Deixa, né? A empresa atuar um exercício inteiro, ou não precisa nem ser um ano, seja um mês inteiro, vocês encontrarem a figura do lucro zero. Raro, bem raro. Então, tá aí a próxima a figura mais importante ou obrigatória dentro da DLPA. Próximo item que a gente consta na estrutura são proposta de destinação do lucro. Quais são as duas possíveis destinações de lucro? Primeira delas, constituição de reserva. Então a gente já viu, teve uma aula inteira sobre a figura de reservas de lucro. E próxima destinação, a figura da distribuição de dividendos. Quanto estaremos distribuindo de dividendos nesse exercício? E com esse cálculo, a gente vai chegar no saldo final. Então, como é que ficaria a operação matemática, professor? Vou apagar aqui, colocar ao lado. Aqui a gente tem um saldo inicial, que é o O, né?
Aqui já está. Mais ou menos os ajustes de exercícios anteriores. Mais a reversão de qualquer reserva. Mais ou menos o lucro ou prejuízo do exercício. O lucro, obviamente, a gente vai ter a figura da soma, vai aumentar a conta de lucro ou prejuízo acumulado, e o prejuízo vai vir para o valor negativo. Então, até aqui são essas as operações matemáticas. Propostas de destinação do lucro serão constituídas na forma negativa, reduzindo o valor da conta, chegando então na figura saldo final do patrimônio líquido, não, desculpa, saldo final da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Tá ok? Também figuramos como informação complementar dividendos por ação do capital social. A gente vai fazer nada mais é do que a divisão entre os dividendos pelo número de ações e vai apresentar então, através dessa conta, quanto que cada ação vai receber de dividendos nesse período. Essa é a estrutura da DLPA. Então, uma estrutura muito simples, muito enxuta, muito fácil de fazer. Até vou já estar deixando disponível para vocês esse modelinho. Vai estar disponibilizado para vocês. Então, e a gente vai usar ele para fazer exercício. Vocês não terão muito problema para isso. Dá para ver que ela é uma demonstração bem enxuta. Então vai ficar lá no AVA de vocês essa planilha do Excel. Essa é a nossa estrutura simples, fácil, onde a gente tem que tomar alguns cuidados. Saldo anterior, muito simples, é só pegar saldo de balancete, saldo de razão, conta razão, saldo de razonete. Não tem muito segredo. Primeiro item dentro da DLPA que a gente vai ter que assumir alguns cuidados. Sendo a primeira, os ajustes do exercício anterior. A gente vai ter que seguir toda a normativa para ajustes dos exercícios anteriores. Mas quais são os principais? Eu elenquei os principais. Ajuste decorrente de mudança de critério contábil. Qualquer mudança na forma de critério contábil a gente vai fazer esse ajuste. E retificação de erro imputável determinado a anos ou exercícios anteriores e que não possa ser atribuído a um fato subsequente. Então eu fiz um lançamento errado no ano passado. Tenho que ajustar, vai direto na conta lucro prejuízo acumulado. Então, alguns exemplos de mudança de efeito de critério. Estava lá fazendo a contabilidade da empresa e a gente muda de avaliação do estoque. A gente tinha preço médio, custo médio como controle de estoque e passamos a figura do FIFO, First In, First Out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Muda o valor no resultado? Sim.
temos mudança no valor do resultado. Consequentemente, temos mudança então de resultado, consequente mudança no lucro ou prejuízo do exercício. Para algumas empresas que são possíveis, mudança de regime de contabilidade, competência para caixa, ou mudança na avaliação de investimento. Então, tínhamos uma determinada ação que era calculada através do método custo, passa-se a equivalência patrimonial, muda-se então o efeito no resultado contábil. A diferença dessa mudança é ajustada na conta de lucro ou prejuízo acumulado e decorre de efeito de mudança de critério contábil. Então esses são alguns exemplos. E decorrentes de retificação de erro imputável à determinação do exercício anterior, então deve ser considerado qualquer valor que altere o resultado do exercício, como por exemplo, contabilizei uma despesa a maior ou contabilizei uma despesa a menor. Tudo isso faz com que a gente acabe tendo que fazer o ajuste na conta de lucro ou prejuízo acumulado. Então, por consequência, vou ter que alterar o valor do lucro ou prejuízo acumulado. Segundo item, reversão de reservas. Então, dentro das reservas de lucro, certas reservas constituídas com base no lucro do exercício, destinadas para fins específicos, podem ser reincorporadas ao lucro em outros exercícios. Então, por exemplo, tivemos uma reserva para contingência lá. A gente esperava determinado desastre ambiental na nossa empresa. Desastre ambiental não, problema climático, vamos falar assim. E a gente trabalha com plantação. E não ocorreu, tudo ocorreu certinho, não tivemos problema na nossa produção. Essa reserva pode ser revertida. Então essa reversão vai entrar então na conta de lucro ou prejuízo acumulado. Então, contas que possam ser revertidas futuramente deverão ser apresentadas na DLPA como reversão de reservas. Os casos mais comuns: reserva para contingência. Quando a contingência prevista não ocorre, revertemos ela. E reserva de lucros a realizar. Quando a gente tem um determinado lucro que não foi destinado, a gente constitui a reserva e agora a gente precisa então pagar dividendos. A gente reverte essa constituição e são deduzidas do lucro acumulado e normalmente retornam em outros períodos futuros, sendo adicionado à conta de lucros acumulados. Tá ok? Então essas são esses dois primeiros grupos. O lucro do exercício não tem muito o que discutir, né? Resultado da demonstração de resultado. Aí passamos às aplicações ou destinações do lucro. Então, propostas para a destinação do lucro. Então, normalmente essa proposta é aprovada na primeira reunião de acionista
e, independente da aprovação, já se efetua a transferência. Em caso de algumas alterações, serão feitas as correções necessárias quando a transferência for efetuada. E os órgãos administrativos, na proposta sobre destinação de lucro apresentado na DLPA, constituem reservas, baseado no Estatuto da Empresa e na Lei das Sociedades Anônimas. Essas reservas são originadas do lucro líquido do exercício e são as já conhecidas pela gente reservas de lucro. Tá ok? Então aqui repetindo quais são as principais reservas de lucro. Só temos uma 100% obrigatória, que é a figura da reserva legal. Reserva legal não temos como fugir, temos que seguir independente do estatuto da empresa, seguindo a lei das sociedades anônimas. Aí aqui todas as demais ocorrem de empresa para empresa. Reserva estatutária, vai ter que estar descrito no estatuto. Reserva para contingência, reserva orçamentária, reserva de lucro a realizar, reserva para expansão. Então a gente tem várias outras reservas que a gente já trabalhou, que deverão entrar na DLPA, diminuindo o saldo da conta. Então lá na figura DLPA elas entram com valores negativos. E aqui friso reserva de lucros a realizar, porque a constituição dessa reserva é facultativa e evidencia uma parcela de lucro não realizada financeiramente. Nem sempre o lucro apurado na contabilidade é realizado. Haveria necessidade desse lucro para realizar, para efeito de distribuição de dividendos, se transformando financeiramente, ou ainda existir forte indício de num futuro bem próximo haver a realização desse lucro. Considera-se então como lucros a realizar o lucro que será realizado financeiramente após o término do exercício seguinte. A realização desse lucro para as reservas que vendem a longo prazo, a versão da reserva de lucro a realizar, é feita no momento em que as contas a receber classificadas como realizável no longo prazo passam, no decorrer do tempo, para o circulante. Então aí a gente pode reconhecer a realização do lucro. Então, para efeito de constituição de reserva de lucros a realizar, destina-se apenas o excesso do lucro a realizar, ou seja, o lucro somente daquelas operações que serão realizadas no longo prazo, ou seja, aquela conta a receber do não circulante. E em relação ao resultado obtido na soma de reserva legal, estatutária para contingência e orçamentária. Então, reserva de lucros a realizar será igual que lucros a realizar menos a reserva legal, menos reserva estatutária, menos reserva para contingência, menos reserva orçamentária. Então, do lucro a realizar, do lucro que vai vencer lá no futuro, vou extrair primeiro todas as contas e todas as outras reservas, e somente após eu vou poder então destinar essa reserva para lucro a realizar. Então a subtração de todas as reservas já calculadas antes do lucro a realizar deve-se ao fato de pressupor que os lucros a realizar estejam absorvidos já naquelas reservas, não havendo risco de distribuí-los de forma de dividendos.
Então, todavia, o excesso do lucro a realizar sobre aquelas reservas não foi absorvido por reserva nenhuma. Então, a gente tem que ter atenção para dois conceitos. Lucro a realizar, figura, o lucro econômico ainda que não se confirmou financeiramente. E a reserva de lucro a realizar é a parte do lucro a realizar que não foi absorvido por reservas já constituídas anteriormente. E, consequentemente, por não existir a realização financeira, não pode participar da distribuição na forma de dividendos. Outra situação em que são geradas lucro a realizar é no caso do aumento do valor de investimento em coligada e controlada decorrente do exercício apurado na investida. E o acréscimo do lucro do exercício decorrente do ganho de equivalência patrimonial adicionado em contrapartida na conta de participações em outras empresas, que não teve ainda sua realização financeira, que ocorrerá quando for recebido dividendos ou alienação desses investimentos, quando a empresa recebe dessas coligadas e controladas. Então, falou em destinação para reservas, essas são as que a gente trabalha. A figura de reservas, a mais usual é essa, reserva legal, porque ela é obrigatória por lei. As demais vai depender de cada empresa que vocês estiverem tratando. Tá ok? E claro, a última das operações dentro da DLPA é a parte do dividendos. Então, parte do lucro que se destina aos acionistas da companhia. Então, a gente sabe que na lei das sociedades anônimas a gente tem a figura de dividendos mínimos a ser pago. Então, após a destinação do lucro para dividendos, para reservas ou dividendos, fica o remanescente que poderá ser utilizado total ou parcialmente para aumento de capital. Então, no caso, no final do exercício, ainda permanecer esse remanescente, será adicionado ao novo lucro e assim sucessivamente. Então, lá nessa última continha aqui, saldo final, caso essas constituições de reservas e distribuição de dividendos não forem maior que o lucro do exercício, a gente vai cada ano crescendo o valor de saldo de lucros ou prejuízos acumulados. Então, observa-se que não é comum utilizar totalmente o saldo dessa conta para aumento de capital, porquanto quase sempre esse saldo é fracionado, sendo de praxe que o capital apresente números redondos. E também pela figura da segurança. Lembrando que o lucro acumulado ela serve como fonte de financiamento de capital de giro. A gente entra um pouco mais na administração financeira, também na área de análise e demonstrações contábeis. Sabemos então que esse saldo nem sempre é adicionado ao capital social, pelo simples fato de buscar a ideia de manutenção do capital. Até esse é um tema bem interessante, manutenção do capital. Não sei se o professor de teoria da contabilidade vai trabalhar com vocês, mas a gente tem pensamento teórico sobre a manutenção do capital para que a empresa constitua uma vida financeira saudável. Isso é tema lá da teoria da contabilidade.
lá da disciplina de teoria da contabilidade, tá ok? Mas quem quiser pesquisar, dá uma gada, como dizem, né? Joguem no Google manutenção do capital. Até tem um artigo muito interessante de um professor aqui de Curitiba, o Luciano Scherer. Então, escreveu em parceria com Eliseu Martins. Então, professor de peso para auxiliar o professor Scherer nesse sentido. Ele trata de um modo muito didático, muito simples, essa manutenção do capital, e vocês podem, caso tenham interesse, já dar uma olhada como uma empresa pode pensar na manutenção do capital. E vamos, claro, para uma prática, exercíciozinho. Então a gente tem a empresa ABC que terminou o ano 2015 com um prejuízo de 70 mil. E no ano de 2016 a gente acabou encontrando algumas informações. O ajuste credor do período é de 10 mil. Os dividendos propostos pela administração são de 150 mil. A constituição de reserva legal é 20 mil. O lucro do período foi de 400 mil. Ocorreu uma reversão de reserva para contingências, 70 mil. E constituição de outras reservas de lucro, no valor de 240 mil. Com base nessas informações, então, vamos elaborar a nossa DLPA. Primeira informação que a gente vai precisar, então, saldo inicial. Vou colocar aqui o nosso ano de 2016. Mas não é 2015, professor? Não, veja, vai tratar as ações na conta no ano de 2016. Para, então, demonstrar essas mutações em 2016, vou trazer inicialmente o saldo em 31/12 de 2015. Então, prejuízo de 70 mil menos 70. Aqui. Menos 70. Primeira figura que a gente vai buscar são ajustes. Temos ajustes de exercícios anteriores. Vai lendo. O ajuste credor períodos anteriores é de 10 mil. Ajuste credor. Pensem na figura do saldo da conta. A natureza da conta de lucro prejuízo acumulada é credora. Então esse 10 mil é um aumento na conta em 10 mil. Então aqui seria mais 10 mil. Estamos já. Temos mais algum ajuste? Dividendos não. Constituição de reserva não. O líquido. Versão de reserva ainda não. Constituição de outras reservas não. Então, ajustes dos exercícios anteriores. Fechado. Resolvido. Próxima mudança. Próxima variação. Reversão de reserva. Tivemos alguma? Opa! Reversão de reserva para contingência. Então, lembrando, reserva de contingência, a gente está retornando o lucro para a conta de lucro prejuízo acumulado. Então, ela vai aumentar o saldo da conta. Vai entrar somando mais 70 mil. Bacana? Difícil? Não, né? Só a tradução dos fatos contábeis. O que aconteceu? A gente vai colocando
nos seus devidos lugares. E não pode faltar, tivemos um lucro do exercício, valor de 400 mil. Então já chegamos à figura do exercício. Agora a gente vai passar para as destinações desse lucro. Duas formas: constituição de reserva, distribuição de dividendos. Então, constituição de reserva legal é de 20 mil. Seria uma duas. Reserva legal. Constituição de nossa reserva legal é de 20 mil. Então a gente vai retirar 20 mil da conta para incluí-la na conta de reserva legal. Bacana? Mais alguma reserva? Constituição de outras reservas de lucro. Podia ser aquelas outras 4 que a gente simplificou, que era uma das 4. Outras reservas de lucro menos 240. Por que menos? Está tirando da conta do lucro, passando o valor para a conta de reserva de lucro real. Reserva de lucro de alguma coisa, né? Que a gente não tem a informação, só tem a informação que foi constituída reserva de lucro. E o dividendos proposto pela administração é de 150 mil. Então, distribuição de dividendos menos 50 mil. Então, aqui a constituição da reserva. Soma das duas reservas. Aqui, destinação nada mais é do que constituição de reserva mais os dividendos. Certo? Então agora a gente precisa encontrar o saldo final. Como? Somando ou respeitando. Aqui no Excel a gente vai somar porque já está os sinais. Seria o saldo inicial mais ou menos os ajustes mais a reversão de reserva mais ou menos o lucro ou prejuízo, aqui mais por ser lucro, e mais ou menos, no caso só menos, porque proposta de destinação do lucro a gente só pode diminuir. A gente vai então somar o. Mas não, diminuir o 410 mil. Bug de fórmula. Então, quanto nós temos de saldo? 0. Nossa conta lucro ou prejuízo acumulado vai ser 0. Mas dá para enxergar realmente se deu 0? Vou começar pensando. O saldo inicial negativo foi coberto pela
reversão de reservas. O lucro líquido do exercício foi praticamente todo destinado pela administração. E a administração ainda destinou mais 10 mil da figura que foi ajustada em exercícios anteriores. Por isso, nosso saldo final, 0. Professor, mas sempre vai dar 0? Não. Pode ser que aqui eu não tenha destinação suficiente para zerar o valor das contas ou dos saldos anteriores. E como é que ficaria essa linha? Dividendos por ação. Então, supondo que nossa empresa tenha 10 mil ações. Como que seria o nosso resultado? A gente vai fazer simplesmente a distribuição, a divisão do dividendos, 150 mil, dividido pelo número de ações. Então isso representa que cada ação vai receber de distribuição de lucro um valor total de R$15. Então se você é investidor nessa empresa, tem lá 1000 ações. Quanto você vai receber? 1000 ações vezes R$15. Você vai ser utilizado de receber 15 mil de distribuição de dividendos. Essa é a maneira que a gente trata a DLPA. Lembrando, a DLPA pode estar totalmente contida, pode não, vai estar contida na DMPL. Fica a critério do contador. Tá aqui. Então, lembrando, fica a critério do contador essa apresentação da DMPL ou da DLPA. Tem qualquer movimento em outras contas do patrimônio líquido, a figura da DLPA perde completamente o sentido de apresentar. Não sei que vocês gostem muito de contabilidade, realmente. Acredito que gostem. Não a tal ponto de retrabalho. Porque vocês já vão ter apresentado essas variações do lucro-prejuízo na DMPL. Então, por que fazer a DLPA novamente? Então, a maioria dos contadores vem adotando essa postura da apresentação única e exclusivamente da DMPL. Por isso, a figura da DLPA vem sendo um pouco esquecida. E lembrando, lá na Lei 6.404, ela permite que a DLPA seja substituída pela DMPL. A lei, então, permite essa substituição. E a ordem que a lei fala é essa. A DLPA pode ser substituída pela DMPL. Por que eu estou frisando esse critério? Muitas questões de concurso eles invertem. A DMPL pode ser substituída pela DLPA. Não. Não é assim. Como que se faz? A DLPA pode ser substituída pela DMPL. Tá ok? Então, como atividade, são 5 exercíciozinhos, padrão exame de suficiência para vocês resolverem em casa. Um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática. Lembre-se, vocês vão precisar, sempre quando trabalhar DMPL e DLPA, pensar no cálculo de reservas. Então nunca deixem esfriar isso na cabecinha de vocês. Preciso que vocês sempre estejam revendo essa cultura das reservas para não esquecer. Então, para até a semana que vem,
5 exercícios para resolução. Precisando, vocês têm meus contatos, podem entrar em contato comigo para tirar dúvida, para conversar. Figura das notas, devo fechar até o final dessa semana, é a minha previsão. Não é uma promessa, tá, gente? É uma previsão, mas até o final dessa semana deve estar fechadas as notas. Então, nos vemos na próxima aula. Lembrando, próxima aula ao vivo. Porra, quem via falando assim. Oh, desculpa, falei um palavrão. Poxa, quem via falando assim ao vivo pensa que vai ser live de cantor sertanejo. Não, não vai. Vai ser um pouco bagunçada, porque eu ainda não tenho esse hábito, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, nos vemos na próxima aula, 8h15 da manhã, através do programinha Zoom, para que a gente consiga repassar então figura de DFC. Tá ok? Então, agradeço, bons estudos para vocês, pessoal.